No registro sensível do poeta baiano José Carlos Capinã, ao cantar a antiga feira de água de meninos, as ladeiras da cidade da Bahia parecem descer das nuvens para o mar. Tal impressão seria ainda mais forte, mais clara, nos tempos antigos do comércio, do velho bairro da Praia, quando ali existia somente uma única rua, a Rua da Praia, longa, sinuosa, faixa estreita e estrita de prédios, correndo entre a montanha e o mar. O que mudou inteiramente a fisionomia local, como se sabe, foram sucessivos aterros ali realizados, com a terra avançando sempre mais sobre as águas da Baía de Todos os Santos, inclusive para tirar do mapa, para fazer desaparecer, justamente a pequena e bonita enseada dos coqueiros de água de meninos, a antiga Muganga, caminho de Tapajipe, que hoje só conhecemos de registros que já se tornaram antigos. O bairro da Praia, ali disposto desde os dias de Tomé de Souza e da construção da cidade, já nasceu como centro comercial e de serviços, além de área residencial dos mais pobres. Ao longo dos tempos, esta sua vocação não esmoreceu ou recuou. Pelo contrário, afirmou-se com clareza, intensificando-se. Ali ficavam o cais do porto, a alfândega, trapiches enormes como o Quirino, o Xixi e o Barnabé, o mercado, lojas e mais lojas, a praça do comércio. Um espaço urbano onde era possível comprar desde camarões, paletós, sobrecasacas e araras azuis, até macacos, coletes, presuntos, ametistas, vinhos, licores e escravos. E não devemos nos esquecer de que a cidade do Salvador da Baía de Todos os Santos foi o porto mais movimentado do Brasil, pelo menos até a década de 70 do século XIX, quando o Rio de Janeiro tomou a frente das atividades portuárias nacionais. O movimento das embarcações era intenso, incessante, de grandes navios internacionais aos nossos leves e breves saveiros, com as suas velas sentindo o sabor das brisas baianas. Em terra, o movimento não era menor. Gente embarcando e desembarcando, navios e barcos descarregando as mais variadas mercadorias, grandes e pequenos comerciantes fazendo os negócios de todo calibre, mulatos livres e desinquietos, mendigos, ladrões, marinheiros bêbados, quitandeiras e fateiras mercando, vendedores de salsichas e peixes fritos, artesãos trabalhando no meio da rua, animais circulando livremente, negros levando pessoas em redes e cadeirinhas de arruar, ou transportando fardos pesados na cabeça, não raro ao som de cantos em alguma língua africana que ia já se abrasileirando. Não era incomum, de resto, a sensação dos estrangeiros que aqui chegavam de que tinham desembarcado numa grande cidade africana. Um deles definiu Salvador como uma Nova Guiné, e outro anotou que, se não se soubesse que ela ficava no Brasil, poder-se-ia tomá-la, sem muita fantasia, por uma capital africana. Ainda em descrições da época, encontramos a seguinte observação: tudo parece negro. Negros na praia, negros na cidade. Tudo que corre, grita, trabalha, tudo que transporta e carrega é negro. Grupos de negros carregavam às vezes volumes consideráveis, iam cantando, convertendo em dança o ato de carregar um peso.
A caminho de meados do século XIX, o que ainda hoje chamamos comércio já não se resumia a uma só rua correndo paralela à praia. Perdera a sua linearidade caprichosa. Crescera muito, alargando-se mediante os mencionados aterros. Na verdade, a Cidade Alta e a Cidade Baixa se expandiram ao mesmo tempo. Experimentaram processos simultâneos de crescimento. Além de saveiros, gôndolas, pequenas locomotivas fumacentas a vapor, popularmente chamadas machambombas, e depois bondes, interligaram os núcleos da parte baixa da cidade. Levavam as pessoas do comércio para o Pilar, a Jequitaia, a Calçada, o Cantagalo, o Bonfim, a Ribeira. Os aterramentos, que vinham já dos tempos de Tomé de Souza e dos jesuítas, não cessavam. Milhares e milhares de metros quadrados iam sendo tomados ao mar. E, como escreveu Consuelo Novaes Sampaio, conforme o aterro ia avançando, as casas, construídas muito perto umas das outras, não permitiam a existência de ruas largas. Menos que ruas, eram becos estreitos e escuros, de traçado irregular, à semelhança das cidades europeias do início dos tempos modernos. E a expansão prosseguiu, povoando a Jequitaia com a sua estação da Calçada, o Bonfim, que ainda em inícios do século XIX só era acessível por mar, e tomando a direção da península, agora em espaços mais amplos e mais claros, que logo conheceriam o prodígio da eletricidade e receberiam a multidão de gente que ia, por motivos nem sempre coincidentes, ultrapassar a Água de Meninos, o Cais Dourado e os mares, para chegar, enfim, às animadas e iluminadas festas do Senhor do Bonfim e da Ribeira. Meu doce amor, sorri, lágrima da flor. Ali, na Cidade Baixa, ficavam construções importantes, como o Solar do Unhão, a maravilhosa quinta, mistura de engenho e chácara, cuja história pode ser retraçada ao século XVI, ao seu primeiro proprietário, o vereador, bandeirante e escritor Gabriel Soares de Souza. Assim como ao século XVI, é retraçável a história da igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Havia ainda o mercado popular, o arsenal da Marinha, o sobrado azulejado da Praça Cairu. Fortes como o de São Marcelo, o de São Paulo da Gamboa, quase um quadrilátero fortificado erguido ainda no século XVIII, e o Forte de Montserrat, construção que vinha dos séculos XVI e XVII, e é, sem dúvida, uma das mais bonitas edificações militares do país. E isto para não falar de obras que conectavam os dois níveis da cidade, a exemplo da ladeira da montanha, com seus arcos, as suas histórias, as suas inclinações suavizadas, do elevador hidráulico da Conceição, do plano inclinado do Pilar, do elevador do Tabuão e do plano inclinado Gonçalves, construído onde antes ficava o guindaste dos jesuítas, guindaste dos padres, e que, antes da queda da monarquia e da proclamação da República, tinha o nome de Isabel, Plano Inclinado Isabel, em homenagem à princesa que assinara o decreto da abolição da escravidão do país, mas que logo fora destronada. Mais ao longe, a caminho de outros subúrbios, rebrilharia ao sol a estrutura metálica da ponte da Enseada de Tapajipe, considerada pelos especialistas no assunto obra exemplar de engenharia. Em vista de lucros de trilhos ou de plantações de fumo, capitais ingleses e alemães haviam se deslocado para cá. Escritórios de empresas estrangeiras aqui se instalavam.
No Cais das Amarras, por exemplo, com seu admirável conjunto de casarões de 5 andares que abrigava a Bahia Railway. Pouco depois, na antiga Praça dos Tamarindos, atual Conde dos Arcos, ficava o Paço da Associação Comercial da Bahia. O poder dos mercadores se materializando expressivamente no espaço urbano, num prédio voltado para as águas do mar, primor dos primórdios do neoclassicismo brasileiro. Adiante, chegava-se ao Cais do Ouro, com seu mercado, a sua vida, a sua festa, as suas rodas de samba e capoeira. Era justamente nessa área, na zona compreendida entre a Alfândega e o Cais do Ouro, ou entre a Gamboa e a Jequitaia Calçada, que se concentravam as atividades comerciais da cidade. Mas a Cidade Baixa não era mais apenas uma zona predominantemente comercial, onde residiam pessoas menos abastadas ou mesmo miseráveis e marginalizados da sociedade baiana. Via-se ali também a área residencial do Bonfim e de Tapajipe, zona de prestígio, onde foram construídas casas de pessoas ricas e poderosas, desde que as elites se afastaram do hoje chamado Centro Histórico. Pessoas de poder, econômico e ou político, que se deslocaram da área central da Cidade Alta para a Graça, a Vitória, a Barra e o Rio Vermelho, mas também para o Bonfim, a Ribeira e Itapajipe, lugar em que o velho Garcia Dávila, pioneiro da pecuária brasileira e construtor da Casa da Torre de Tatuapara, atual Praia do Forte, teve uma olaria e criou as suas primeiras cabeças de gado. Pessoas que ali ergueram casas que marcaram o corpo da cidade, como a chamada Casa Nobre da Jequitaia, com as suas galerias laterais, o Solar Marbac, envidraçando-se no sopé da colina sagrada do Senhor do Bonfim, ou o Solar Amado Bahia, já do final do século XIX, com as suas varandas de ferro fundido e seus espelhos franceses. Entre esse grupo de poderosos que voltou seus olhos para as distâncias da Cidade Baixa, com a sua brisa constante e a sua maré maneira, devemos incluir o clero católico, pois a Cidade Baixa, a Praia da Penha, foi escolhida para acolher o palácio de verão do arcebispo, aberto em arcos para o mar. Não era só o Palácio de Verão. A Cidade Baixa, que teve uma das primeiras igrejas baianas, a de Nossa Senhora da Conceição da Praia, freguesia criada em inícios do século XVII, não demorou a ser povoada por templos, por muitos e belos templos. Além do porto e dos trapiches, foram surgindo igrejas, como a matriz de Nossa Senhora do Pilar, ainda na zona portuária, antes que aterros afastassem o mar e suas ondas, deixando-a quase sozinha à beira-morro, a despeito de sua fachada, de seus frontões, da devoção a Santa Luzia. A Capela da Santíssima Trindade, com todo o seu jogo de formas, o noviciado dos jesuítas da Anunciada da Jequitaia, depois conhecido como a Casa Pia dos Órfãos de São Joaquim, obra monumental, admirável, com uma inesquecível capela-mor, erguida no antigo porto dos jesuítas. Mas a verdade é que a Igreja Católica avançou por toda a península, chegando à ponta de Humaitá, a Montserrat, passando pela colina do Bonfim, numa igreja cujo adro o comendador José Pinto Rodrigues da Costa fez cercar com extenso gradil. Não foi sem motivo que a estudiosa Socorro Targino Martinez, pensando a semiótica da fé naquele espaço soteropolitano, o chamou a Península do Senhor.
E hoje, o que vemos? Uma cidade baixa, cujo brilho resiste apenas na luz que ainda habita a alma dos seus moradores. Uma parte da cidade à espera de melhores olhares, de melhores dias, de uma verdadeira vitalização, para que a cidade do Salvador, da Bahia de Todos os Santos, não se fragmente, não se despedace, não se enfraqueça e volte a ter o brilho que um dia ela teve e até mesmo esbanjou. Cidade baixa, das praias calmas, das construções imponentes, dos ancoradouros agitados, das festas coloridas, dos barcos vivos, das colinas claras.